Olá, bem-vindos ao Cinemark. O programa de hoje é especial. Temos aqui a presença do Paulo Biscaia Filho, que já esteve aqui com a gente, falando sobre a carreira dele, mas hoje a gente vai conversar sobre a Hammer, os estúdios da Hammer, que durante um bom tempo foi sinônimo de filmes de terror. Então, vamos começar do começo. Quando é que a Hammer surgiu? A Hammer surgiu no final da década de 30. Mas ela só começou a ter mais notoriedade lá pelo final da década de 50. E eu acho que a coisa mais interessante da Hammer é que ela meio que resgatou, um estúdio britânico, resgatou todos os heróis de horror da literatura britânica que a Universal tinha se apropriado, né? A Universal americana tinha feito Frankenstein. Eu gosto sempre de frisar, Paulo, a Universal ou estúdio, não a igreja. Bem importante. É outra história de horror essa que não vem ao caso. E o Frankenstein, da autora britânica Mary Shelley, a Múmia, que é uma história totalmente britânica, e o Drácula, do Bram Stoker e tal. E no final dos anos 50, quando eles começam a fazer como se fosse uma companhia de teatro, que tem sempre o mesmo elenco e eles só vão mudando as histórias. É um grupo de repertório, digamos. Exatamente. E daí eles fizeram o Vampiro da Noite, com o Christopher Lee fazendo o Conde Vlad Dracul e com o Peter Cushing fazendo o Van Helsing. Essa dupla foi a dupla mais importante e que foi bastante icônica, tanto quanto um Bela Lugosi e um Boris Karloff nos anos 30. Eu queria voltar um pouquinho no tempo. Eu pesquisei um pouco sobre a Hammer. Ela surgiu, o criador, o fundador do estúdio, William Hintz, que adotava um nome artístico de William Hammer, daí que depois veio o nome do estúdio. Ele tinha uma joalheria e era comediante também. Eu achei isso muito curioso. E ele termina montando esse estúdio que no começo, como você falou, fez produções não nesse gênero, mas somente a partir da década de 50 é que ele começa a explorar esse gênero específico, o terror, num momento em que o terror meio que adormece nos Estados Unidos, né? Que você voltando para os Estados Unidos, você tem os filmes da Universal, do começo da década de 30, que consolidou, digamos assim, esse gênero, né? A Universal era a grande casa do terror do cinema, mas chega os anos 50, os estúdios começam a investir mais em filmes de ficção científica e abandonam um pouco o terror, o horror clássico. E a Hammer aparece e se apropria disso naquele período, toma de volta, né, como você disse, essas personagens todas e em cores. E em cores. No começo em preto e branco ainda, depois foram surgindo as cores, e as cores, inclusive, são muito importantes. O sangue da Hammer, que daí a gente já estava entrando num período onde podia aparecer mais sangue no cinema, ali naquela transição para a década de 60, depois o Psicose e tal, Código Reis, blá blá blá. E o sangue da Hammer é um sangue muito específico. Ele não é um sangue real, ele é um sangue muito vermelho, bem opaco. O que o Godard falou, né? O sangue não é sangue, o sangue é vermelho. Exatamente. É um sangue opaco, parece tinta guache, mas na narrativa ele acaba sendo até mais estranho, mais chocante. Muito parecido com o sangue que o Herschel Gordon Lewis fez nos filmes também daquele período, o Blood Feast, o 2000 Maniacs e tal, que tinha aquele excesso de sangue super violento, mas que era aquele sangue vermelho opaco, guache. E uma coisa que eu acho que é interessante, da mesma forma que, andando em paralelo ali no final dos anos 50 e ao longo dos anos 60, do mesmo jeito que a Hammer celebrou o horror clássico britânico, nos Estados Unidos também estava tendo uma coisa, não necessariamente ufanista, nem nada, embora o americano adore fazer isso, mas estava sendo criado um estúdio muito parecido com a Hammer, que estava sendo solidificado, na verdade, um estúdio muito parecido com a Hammer, com um horror essencialmente americano, que era a American International Pictures,
que fez todos os filmes do Roger Corman baseados em contos do Edgar Allan Poe, um autor americano. E tendo Vincent Price em boa parte desses filmes, né? Exatamente. Então você tinha esses dois polos. Na Grã-Bretanha você tinha Hammer fazendo muito sucesso com as suas revisões da Múmia, do Drácula, do Frankenstein. Eu devo confessar que eu não sou muito fã do Frankenstein da Hammer. Ele é bem esquisito, que o cadáver ambulante que o Christopher Lee faz o Frankenstein. Também o Christopher Lee. Também o Christopher Lee. E quem faz aí sim é mais legal. O Dr. Victor Frankenstein é o Peter Cushing. É uma dupla que funcionava muito bem. Uma dupla que funcionava super bem. Ora como Van Helsing e Drácula, ora como Victor Frankenstein e criatura. Ora como arqueólogo e múmia. Então eles estavam sempre fazendo essa duplinha. Então você tinha na Grã-Bretanha essa celebração do horror clássico britânico e nos Estados Unidos esse horror clássico da literatura americana no Edgar Allan Poe e um pouquinho do Lovecraft também. Mas o Roger Corman é celebrado pelos seus filmes de baixíssimo orçamento. Sim. Não sei, a impressão que eu tenho é que os filmes da Hammer tinham uma produção mais caprichada, ou pelo menos os filmes terminavam tendo um valor de produção maior. Qual era o custo de um filme da Hammer, comparado, por exemplo, com os filmes que o Corman fazia naquele período? Não era muito diferente do custo dos filmes que ele realizou para a American International, que tinha também uma lógica muito parecida com a lógica da Hammer, de reaproveitar cenários. Então, os castelos, né, a base do castelo é sempre a mesma, aí você acaba reutilizando para outros lá. A Hammer tinha uma produção um pouquinho maior, um pouquinho mais elaborada que a American International, e eu creio que os custos... mas não muito maior, não. Eu creio que o custo dos técnicos na Inglaterra sejam menores do que os custos dos técnicos nos Estados Unidos. Eu falo porque nos Estados Unidos tem a presença dos sindicatos é muito forte, o que demanda tabelas, valores que você não tem como fugir deles. Na Inglaterra, não sei, a impressão que eu tenho é que esses custos são mais maleáveis. Sem dúvida, e isso faz inclusive com que várias grandes produções americanas filmem nos Estados Unidos. Você vê o caso de Star Wars fora dos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, e em especial nos estúdios Elstree Pinewood. Veja o caso de Star Wars, que lá atrás, todos eles. E falando em Star Wars, o próprio George Lucas homenageou a Hammer, colocando o Peter Cushing como o General Tarkin no episódio 4 e que aparece ressuscitado no Rogue One. E o Conde Dooku nos episódios 2 e 3 da nova trilogia. Da nova trilogia é o Christopher Lee. Né? Então tem a homenagem dele lá. Falando em homenagens, tem uma outra homenagem que eu acho, embora seja um filme regular, é um filme muito bonito, que é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, do Tim Burton. Que tem o Christopher Lee numa aparição muito rápida. Se você vê A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, dá para ver claramente que o Tim Burton disse: eu vou fazer um filme que a Hammer teria feito. A estética do Cavaleiro Sem Cabeça, o sangue, a fotografia, remete diretamente aos filmes da Hammer. Se você pega um daqueles filmes do Drácula e compara o visual, a direção de arte, a direção de fotografia com o outro, você vai ver que são filmes muito visualmente parecidos. E aí, falando em Drácula, tudo bem, a Hammer fez filmes de todos esses monstros clássicos, mas o que teve uma repercussão maior e uma quantidade maior de filmes foi o Drácula, obviamente. Sim. E é curioso perceber a evolução, digamos assim, do Drácula nos filmes da Hammer. Começa naquele molde clássico mesmo, que a gente está habituado a ver, mas ele vai se modernizando até chegar no clássico lá das minissaias. Drácula no Reino das Minissaias. Que é um dos melhores títulos de todos os tempos em português. Swing in London. Swing in London faz isso. E agora tem uma coisa que eu acho que é bem interessante. Em alguns filmes, o Drácula do Christopher Lee,
ele era um animal. Ele nem falava, ele não tinha falas. Ele só uivava e fazia grunhidos. Ele era um bicho mesmo. E essa coisa de bicho fazia com que tivesse também uma outra qualidade, também entrando em outros tempos, na década de 60, que na década de 30 os filmes do Bela Lugosi não podiam trazer tão forte, que era a sensualidade, a erotização. Era isso que eu ia perguntar agora, se os filmes da Hammer, até pela época que os filmes foram feitos, e todo aquele movimento de contracultura que surgiu pouco depois, aquela revolução sexual, digamos assim, se os filmes se apropriaram dessa sensualidade, essa sexualização. Totalmente. Tem, inclusive, um livro que para mim é um livro erótico aquilo, que é um livro de fotos das mulheres da Hammer. As mulheres da Hammer eram absolutamente deslumbrantes. Elas, eu acho que estão entre as mulheres mais lindas da história do cinema. Todas as vítimas de Drácula seguramente, então, quem ia escalar as Bond Girls devia ver esse catálogo da Hammer antes, né? Mas não tenha dúvida, com certeza. Com certeza. Esse catálogo é mais recente, com certeza. Não, mas... eu uma vez fiquei tão triste que eu cheguei, quando eu fui para Londres, eu cheguei 2 dias depois de ter tido um evento em homenagem a Hammer, onde diversas das Hammer Girls, já senhoras, obviamente, estariam lá. Presentes. E eu digo, ai meu Deus, não acredito que por 2 dias eu perdi isso. Então a Hammer teve essa fase áurea dela do final dos anos 1950 até início dos anos 70, né? E encerrou as atividades. Como é que foi esse fim do Aí estúdio? de novo teve uma nova quebra de paradigma no consumo, ou no padrão de gênero de horror, quando começaram a surgir os filmes americanos independentes de violência extrema, os slashers, o Massacre da Serra Elétrica e tal. E a Hammer não conseguiu se adaptar, nem competir com isso. O Halloween e tal. Então entrou num período de ostracismo e até mesmo de fechamento. No início dos anos 2000, os fãs acabaram fazendo, o nome da Hammer era uma marca muito forte, e um grupo de investidores fez com que a Hammer literalmente fizesse que nem o Drácula, saísse da tumba. Assim, com uma outra história clássica do horror britânico, que foi A Mulher de Preto, com o Harry Potter. O Daniel Radcliffe. E eles também bancaram a refilmagem do terror sueco, né? Deixa Ela Entrar. Deixa Ela Entrar, que daí já entrando para os Estados Unidos e tal. Aí, vendo esse nome da Hammer, que eles atualizaram a logomarca, mas ainda assim razoavelmente fiel à logomarca original, quando você senta no cinema, um fã de horror ainda, senta no cinema para ir ver aquela logomarca abrindo o filme, a experiência já passa a ser levemente diferente. Nós estamos diante de um filme da Hammer, com o selo da Hammer. Então, vendo essa questão do gênero terror em particular, historicamente, é visível que os filmes da Universal, lá no comecinho dos anos 1930, beberam direto na fonte do expressionismo alemão. Sem dúvida alguma. Foi o grande inspirador. Eles juntaram o expressionismo alemão com a literatura de horror britânica. E fizeram escola a partir daí. Influenciaram gerações e gerações de cineastas que surgiram depois. E diga-se de passagem, só uma pequena observação, agora que você falou disso, o expressionismo alemão queria pegar a literatura britânica, mas não teve dinheiro para isso. Né? Basta o Nosferatu que é o Drácula do Bram Stoker, só mudou o nome. Sim, o próprio Murnau disse que chegou a tentar negociar com o Bram Stoker e ele cobrou um valor muito alto para liberar os direitos e ele refez e pronto. Aí, Londres virou Hamburgo e o Nosferatu. Drácula virou Nosferatu e pronto, está resolvido. Mas aí eu pergunto, da mesma forma que o expressionismo alemão e depois os filmes de terror da Universal influenciaram gerações, qual é o legado deixado pela Hammer? Que influência a Hammer deixou
para as outras gerações de cineastas e para o gênero terror em particular? Eu acho que a Hammer, e aí talvez seja uma outra explicação de por que a Hammer não conseguiu se adaptar à lógica da década de 70, onde era um horror muito mais sujo, muito mais pobre de elementos e tal. A Hammer talvez seja a escola de samba dos filmes de horror. Tem os filmes mais exuberantes, uma direção de arte exuberante, diretores de fotografia que a Hammer tinha que eram incríveis. A Hammer tem um impacto visual luxuoso para o horror. Claro que também era um horror de castelos e De tumbas sangue, né? e coisas suntuosas. Então a Hammer ela é o carro alegórico, o bonito carro alegórico. Até pelas cores, né, que ela utiliza. Exatamente. Então, como eu disse, a direção de fotografia é incrível. Se você está procurando um filme da Hammer, alguma série de filmes da Hammer para ver, tem um que é muito legal, que não tem nem o Christopher Lee, nem o Peter Cushing, mas é um filme maravilhoso e que também não fala de nenhum dos gêneros Drácula e tal. Fala de zumbis antes do George Romero. Eles têm um filme chamado Plague of the Zombies. Não me lembro agora qual é o título em português. A Praga dos Zumbis? A Praga dos Zumbis. O filme, se não me engano, é de 63, 64, ou seja, anterior à Noite dos Mortos-Vivos do George Romero. E é um filme de zumbis maravilhoso, que tem que ser visto. E se passa em Londres? Não, se passa no interior da Inglaterra. No interior da Inglaterra. E tá, se não me engano, numa das caixas da Versátil de terror. Obras-primas do Obras-primas do terror. Então, que top 5 você faria agora da Hammer? Ou é difícil pensar assim de pronto num top 5? Eu tinha que ter me preparado para isso. Eu acho que o concurso seria o Drácula no mundo das minissáios. Esse, até Drácula, pelo título. Pelo título ganha tudo. E aí, obviamente, o Vampiro da Noite, que foi o primeiro que acaba sendo mais importante. Tem o Drácula Senhor das Trevas, que é esse onde o Christopher Lee não fala nada, que ele é só um animal e, me desculpe o spoiler, matam o Drácula de uma das formas que... os vampiros, na verdade, eles são muito frágeis, né? Eles têm várias formas de matar ele. Mas tá lá, que é em água corrente. Matam o Drácula afogado no final. Não é nem água benta? Não, é água corrente mesmo. E a Múmia, eu acho que é uma produção bem interessante. O Plague of the Zombies, que eu gosto muito. E eu acho que o Drácula o 1972, no Reino das Minissais. Que eu acho que foi um dos últimos, né? Foi um dos últimos. Então, Paulo, agradeço a tua presença aqui no Cinemar para a gente conversar um pouquinho sobre os filmes da Hammer. E até o próximo Cinemarden.